nós vimos ontem, lá naquela gravação que eu fiz para vocês. Então, vamos acompanhar lá na página 126 a história, né, da Luluzinha em Os Apuros de Lulu, uma tragédia. Então, vamos ler aqui. Né, Luluzinha e Os Apuros de Lulu, uma tragédia. Ei, ô Salvinho, eu tenho que cuidar de você hoje, mas eu não quero que cuidem de mim. Eu vou cuidar de você e você vai ter que se comportar. Eu vou se você me contar uma história. Ok, eu vou te contar uma história. Era uma vez... Ei, espera um pouco. O que foi? Eu já ouvi essa história. Que história? É essa que começa com Era uma vez. Então, neste quadrinho da Luluzinha, nessa história em quadrinhos, né? A Luluzinha tem que tomar conta do Alvinho. E ele, né, só deixa ela cuidar dele se ela contar uma história. Então, ela diz que vai contar e começa. Era uma vez. E ele, não, essa história eu já ouvi, né? Então, o que o Alvinho faz? Ele faz uma confusão. Todos os contos, a maioria, todos não, perdão, mas a maioria dos contos de fadas, né, as histórias, os contos maravilhosos, eles começam com Era uma vez. Então, o Alvinho, escutando Era uma vez, ele acha que ele já sabia de tudo, de todas as histórias, né? E aí é que tá a graça da tirinha. Vocês podem não achar engraçada essa história, mas é aí que está a graça, né? Ele achar que que existe só uma história que começa com Era uma vez. Então, a artista que está por trás dessa história é a Marjorie Martha Henderson Sobel. Ela foi a cartunista americana criadora da personagem Luluzinha nos anos 1930. Essa personagem foi criada para atender a um pedido da revista The Saturday Evening Post por cartoons semanais, então ela era produzida semanalmente. Só que o sucesso foi instantâneo e de tão grande, né, que 10 anos depois, Luluzinha era uma revista que circulava independentemente, além de ter se tornado marca de uma variedade de produtos com forte apelo comercial. Luluzinha ganhou versões em desenho animado pela Paramount Pictures entre 1943 e 47 e em 76 por uma produtora japonesa e em 95 pela produtora canadense Sinari. Então faz tempo que não se produz, mais 25 anos que não há mais produção de Luluzinha, assim, produção de coisas novas, né, além da revista que ainda é circulada. Né? Então, como que é a história da Luluzinha? A Luluzinha é uma menina, né, de 9 anos e ela tem um amigo, o Bolinha, só que eles vivem uma amizade assim, a gente diz como cão e gato, né? Sempre brigando, se gostam, mas sempre brigando. Então tem o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. No clube do Bolinha, meninas não entram, né? Então eles acabam sempre brigando por isso. É meio tipo Mônica e Cascão, né? Mas é por outros motivos, né? Eles têm essa separação entre meninos e meninas. E a Lulu também uma figura que é bem presente é o Alvinho, que é o irmão da Lulu, e que ele tá sempre se metendo em confusão, e a Lulu tem sempre que cuidar dele, mas ela não gosta muito de cuidar, né, do irmão mais novo. Aí no livro tem, quer saber mais? Né, tá dizendo que o Clube da Lulu, de John Stanley, virou um livro, né, que o livro traz Lulu Palhares transitando habilmente pelo complexo mundo dos meninos valentões, que eu já disse pra vocês, e seus clubinhos, seja ajudando sua mãe nas tarefas diárias ou aprontando com seu melhor amigo, o Bolinha, só pra acertar as contas com ele, ou cuidando do travesso Alvinho. Então, temos aí ideias e construções, né, lá na página 127. Converse com os colegas sobre as perguntas a seguir. Tá aí, mas você vai conversar comigo agora, pensando, né? Você não vai me responder, mas você vai pensar. Então, você sabe o gênero do texto que acabou de ler? Qual é o gênero do texto que você acabou de ler? Se você respondeu história em quadrinhos, está correto. Você conhece histórias que começam com Era uma vez? Pensa aí, puxa na memória. Conhece? Cinderela, Bela Adormecida, O Gato de Botas, João e Maria, todos os contos de fadas, né? E a gente pode dizer também os contos maravilhosos, eles começam também com Era uma vez. Qual é a diferença entre histórias e as histórias em quadrinhos? Histórias e histórias em quadrinhos. Você sabe? O que tem nas histórias em quadrinhos que não tem nas outras histórias? Os balões de fala. Né, os balões de fala não tem nas outras histórias. Histórias em quadrinhos são histórias que eu já disse para vocês, que tem uma linguagem verbal, que são as palavras, e uma imagem não verbal, que são uma linguagem não verbal, perdão, que são os desenhos, né?
Ah, mas professora, meu livro tem ilustrações. Ilustrações, não há balões de fala. Ah, mas às vezes tem. Às vezes, né? As histórias em quadrinho, elas têm o balão de fala. Mesmo que no balão esteja cheio de interrogações ou algum símbolo, tá? Você já leu histórias do mesmo gênero da que acabou de ler? Eu acredito que sim, né? História da A Turma da Mônica, alguns gibis de heróis, né? Coisas que vocês gostam de ler. Qual personagem de histórias em quadrinhos que você conhece é o mais divertido? Por quê? Depois vocês vão me contar. Na terça-feira, nossa aula presencial, presencial não, perdão, nossa aula ao vivo, vocês vão me contar. Você tem uma história em quadrinhos favorita? Se sim, conte resumidamente o enredo aos seus colegas. Vocês vão contar para mim também na terça-feira, tá? Agora, vocês podem fazer os exercícios da página 128 a 131. Segunda-feira será feriado e nós não nos encontraremos, mas eu enviarei o gabarito desses exercícios pelo AVA para que vocês corrijam posteriormente. Então, façam primeiro e depois corrijam. E qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp para vocês me perguntarem, tá bom? Beijos e um ótimo final de semana.